A ideia do podcast foi. Acho que assistindo o podcast também. E como eu acabo aqui conversando com todo mundo que vem cortar o cabelo, é como se fosse já uma entrevista, né? E aí algumas pessoas também estavam falando para mim também, por que você não faz? Vai ser legal e tal. Você vai poder entrevistar o pessoal que vem aqui. Aí juntou a vontade com o incentivo do pessoal, aí deu vontade de fazer. Ah, legal. E porque o barbeiro, o cabeleireiro, o pessoal que cuida, assim, geralmente dessa parte do visual das pessoas, muitas vezes ele faz parte de digamos, uma terapia, né? Que muda muito, né? Primeiro que a pessoa às vezes vem aqui para conversar, vem cortar o cabelo e conversa. E aqui, como é um ambiente muito privado, se sente bem à vontade, né? É, Então conversa coisa assim, tem uma certa conexão mais íntima, né? Digamos assim, né? No isso. bom sentido. E também a questão de ser uma terapia, né? É, A pessoa às vezes ela está muito estressada, ela quer extravasar, e você vai ver aqui na análise da questão da pessoa ter muita oralidade e está muito reprimida ou retraída ou não tem ambiente para se conectar, para falar com as pessoas, aí vem cortar cabelo e aqui conversa e ela fica muito à vontade, né? Então, bem sim, legal, sim, né? Um sim. ambiente bem. Então, vamos dar uma passada, Dani, o que que você acha? Da gente dar uma passada do que, para as pessoas que vão assistir o podcast, entender um pouco mais sobre análise corporal de uma maneira bem sintetizada. Eu vou falar um pouco da minha mentoria, do trabalho, do processo que eu faço, além da análise corporal. Então, dentro do processo da minha mentoria, tem a análise corporal, que eu faço ou independente, só análise, ou também junto com a mentoria. Tá? Então, o que você acha de a gente começar por aí? Então, só para o pessoal entender, esse vai ser o nosso primeiro episódio e vai ser diferente do comum, né? Esse primeiro episódio vai ser a minha análise, né? Você vai fazer a minha análise, então o pessoal vai poder me conhecer ao mesmo tempo que eu mesmo. Porque eu vou estar fazendo com você pela primeira vez, né? Divulgar o seu trabalho e as pessoas vão poder conhecer. Então, fica à vontade para você explicar do jeito que você achar melhor e espero que eu me surpreenda. É sempre surpreendente. Eu acredito que você vai se surpreender. Eu vou fazer o seguinte: eu vou passar aqui na tela, vou chegar aqui na tela com o mouse, é pro lado de cá. Vou passando os slides e aí eu vou falando da mentoria e a gente vai trocando a ideia, né? Show. Então, essa mentoria chama A Vida em Cores. Como mudar a direção da minha vida. Primeiro que eu, como analista corporal, eu passei por esse processo. Eu descobri esse processo e foi um processo que mexeu muito comigo. Eu consegui descobrir coisas que eu já sabia, mas que eu não tinha consciência disso. Coisas que eu passei durante a minha vida, desde a fase da infância até a fase adulta, e que eu não tinha. Você passa por muitas coisas na vida e você não percebe. E aí, quando eu descobri a análise corporal, puta, fosse um Big Bang na minha cabeça, porque primeiro que eu entrei em choque com aquilo que eu vi, com aquilo que eu me ouvi falando. Entendi. A pessoa que fez o processo, eu passei por um processo bem profundo, e ele fez algumas perguntas. Perguntas não é mágica, não é nada, digamos, espiritual ou qualquer coisa nesse sentido, não. É uma coisa, uma pergunta, quando eu respondi, foi engraçado que eu respondi e ouvi o que eu respondi. E quando eu ouvi o que eu respondi, eu me dei conta, falei, putz, era isso. É por isso que acontecia tal coisa. Foram começando a abrir assim várias interrogações foram virando exclamações. Falar, ah, é isso. Então aí eu falei, como eu passei um processo, foi muito libertador para mim. Eu falei, puta, eu quero fazer isso para as pessoas. Aí busquei a formação da análise corporal para entender como é que era o processo todo, como é que eu poderia atuar nessa área, e aí começou a minha vida de analista.
E aí eu resolvi fazer essa vida em cores, porque muitas vezes o que mais vejo no nosso dia a dia, principalmente aqui no Japão, que a gente está acostumado com um ambiente fabril, em que as pessoas estão virando quase umas semi-máquinas. Então estão naquela de trabalhar, ganhar dinheiro, dormir, descansar, depois trabalhar de novo, ganhar dinheiro, dormir, descansar, e às vezes nem ganha dinheiro, e a vida vai passando. Então a vida vai perdendo a cor. É. Vai vendo aquela vida em preto e branco, quando na verdade sua vida pode ter muito mais cor. Só que tem uma historinha muito antiga e dizem que nem é verdadeira, do sapo na panela. Ah, Você coloca um sapo na panela com água e começa a esquentar. Coloca em cima do fogo e começa a esquentar. O sapo, ele vai acostumando, ele vai se adaptando àquele ambiente que ele está. E mesmo que aquele ambiente esteja fazendo mal para ele. E ele se acostuma ao ponto dele morrer cozido ali, ao ponto de não conseguir sair. E aí, essa é a lógica, uma ilustração, dizem que não é verdadeira, eu nunca fiz esse teste, também não pretendo fazer, mas como ilustração serve bastante, porque muitas vezes as pessoas estão tão acostumadas com uma vida ruim, do jeito que está, que aí surge até o medo. Se eu mudar, pode ficar ruim, mas ela não enxerga que ela já está ruim, porque ela está tão adaptada àquela situação ruim. É uma família desorganizada, é um relacionamento tóxico, é um trabalho que está sugando o cara, e várias circunstâncias da vida, e ela não percebe, porque já está. É o ruim que eu já estou acostumado. Então, o propósito dessa mentoria é trazer de volta a cor para a vida da pessoa, que a pessoa possa voltar a sonhar, voltar a ter desejo de vida. Que quando você vai vendo essa vida em preto e branco, chega uma hora que o desejo de vida acaba. é. Aí você põe em ponto morto e deixa a vida do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. E geralmente, deixando a vida te levar, não vai te levar onde Não você vai. queria estar, e sim onde que a vida te levou, né? Mas só para as pessoas entenderem, você se apresenta, É como o seu analista trabalho. corporal. Analista corporal. Analista corporal. Formado pelo Corpo Explica, que é a gente vai chegar de onde surgiu o Corpo Ah, Explica, tá. né? O Corpo Explica é quem pegou essa ideia, essa teoria que já existia e começou a trabalhar em cima disso, porque existia, mas não existia como metrificar. E o Corpo Explica pegou essas pesquisas e ensinamentos lá do início do século passado e conseguiu usar técnicas para poder medir. Como é que eu vou medir cada traço de caráter da pessoa? Entendi. Então foi isso que deu a mudança de um conhecimento que não tinha muita aplicabilidade. A partir do momento que começou a ter essa maneira de você medir, você consegue definir, puta, você é assim, você é assado. Então você consegue realmente trazer uma luz para a pessoa. E aí a gente vai entrar nesse ponto também, que é assim, ó, análise corporal, muitas pessoas já ouvi falar, mas é uma coisa muito determinista. Então eu tenho que ser desse jeito. Não, você não tem que ser de jeito nenhum. Você tem que ser da maneira que você escolhe ser. O que a análise corporal faz é você entender a melhor maneira que você funciona. Vou dar outra ilustração. Eu gosto muito de ilustração. Uma outra ilustração. Um cachorro pode nadar? Pode. Pode. Mas ele foi feito para nadar? Não. Então ele anda melhor ou ele nada melhor? Anda melhor. Então o cachorro pode nadar. Então você pode ser da maneira que você quiser ser. Você pode ir fazendo da maneira que é mais difícil para você. Mas se você andar da maneira que você foi formado para ser, você vai andar mais rápido, com melhores resultados e ter uma vida mais leve. Esse é o objetivo. Sim. Tá? Entendi. E aí eu faço essa brincadeira, vamos chamar entre aspas brincadeira, como é que é a vida que você deseja? Ideais da sua imaginação, imagina como seria a vida perfeita para você. Como que seria a vida perfeita? Em vários âmbitos, vários aspectos da sua vida, financeira, emocional, amorosa, familiar. Como seria a vida perfeita para você? No meu ponto de vista, assim, respondendo rápido agora, saúde, né? Bem financeiramente, fazendo o que eu gosto, no ambiente que eu gosto, com as pessoas que eu gosto, tendo tempo para conviver com a minha família, com as pessoas que eu amo, e fazer o bem, né? Fazer o bem ao próximo, procurar estar sempre aprendendo também. Eu acho que
quando a gente para de aprender, acho que a gente envelhece mais rápido. Mais ou menos isso. Eu fiz essa brincadeira porque aqui são as respostas que eu mais ouço, né? Vida desejada. A vida que desejo tem as seguintes características: ter uma família saudável e equilibrada, ter tempo para curtir minha família e a minha vida, trabalhar numa profissão que sinto alegria em fazer, ter minhas finanças equilibradas, ter investimentos para realizar meus sonhos, fazer viagens e conhecer lugares bacanas, Quase acertei tudo aí. ter condições de arcar com as despesas eventuais de saúde, reserva de emergência ou plano de saúde, aqui tá aí um errinho, conseguir ter dinheiro para minha família e eventualmente ajudar meus pais, ter o carro que sempre sonhei, realizar meus sonhos ano após ano, meus filhos terem um estudo de qualidade, ter uma vida sexual ativa e com muito tesão e prazer dentro do meu relacionamento e etc. E por aí vai. Então, é a vida que a maioria das pessoas sonham, Sim. idealizam, e às vezes fica só um sonho, uma coisa que não é palpável, né? E aí, como é que é a sua realidade? Quer mudar a sua rota e trazer a cor à sua vida? Como é que é a realidade que as pessoas estão vivendo hoje? Não vou perguntar isso para você, que não é uma questão de disposição, mas a vida real das pessoas, geralmente, a vida que tem possui as seguintes características: tem uma família confusa e com muitas brigas, não tenho tempo para curtir minha família e a minha vida, trabalho numa profissão que não sinto alegria em fazer, minhas finanças estão desorganizadas e com muitas dívidas, nunca consigo ter investimentos para realizar meus sonhos, não faço viagens, nem conheço lugares bacanas, tenho um relacionamento difícil e com problemas sérios, trabalho num lugar que não me satisfaz e me faz mal, tenho um carro que está muito velho ou com problemas mecânicos constantes, não consigo mais sonhar, pois me frustrei por nunca conseguir realizar meus sonhos. Então, a pessoa que já desistiu, né? Não consigo pagar boas escolas para os meus filhos, tenho uma vida sexual pouco ativa e com muita dificuldade dentro do relacionamento. E aí, o que você acha que é necessário para que tenha essa vida que você deseja? O que você acha que você teria que ter tido para hoje em dia estar falando assim, puta, essa é a vida que eu sonhei? Estudado mais, escutado mais dos meus pais, que os pais têm um conhecimento e a gente não dá valor. Aprendido sobre educação financeira, que às vezes os pais também não têm, não conseguem passar para os filhos. Um pouco que eu já conheço, que a gente já conversou, tem a ver com os traumas, né? Eu acho que os traumas acabam travando a gente, deixando de fazer muita coisa. E basicamente isso. Você trouxe algumas questões que eu ainda não tinha notado, mas eu talvez vá melhorar um pouco essa parte. Mas aqui eu coloquei, para ser uma vida dos sonhos, seria necessário ter crescido numa família harmoniosa e sadia, ter tido a atenção dos pais e principalmente do cuidado na primeira infância, ter estudado numa boa escola, ter aprendido sobre sexualidade na idade correta, ter tido muitos momentos para poder ser criança, ter referências de relacionamentos conjugais saudáveis, ter crescido num ambiente seguro e socialmente saudável, ter um círculo de amizades que tragam um network influente, ter feito boa faculdade e aqui no etc. Ele pode elencar essas coisas que você falou também. Só que a realidade da vida das pessoas não é essa, né? Geralmente a realidade da vida das pessoas está bem longe do que seria o ideal. Mas beleza, eu já cheguei à conclusão de que eu não tracei os melhores caminhos para chegar onde eu queria chegar. E tanto é que eu não cheguei. E agora? O que eu posso fazer para mudar isso? Tem coisas que não são mais possíveis mudar, que já aconteceram. Agora que vem a parte da qual eu vou começar a me responsabilizar. Primeiro eu tenho que me conhecer. Se eu me conheço, eu posso ter escolhas do que fazer e do que não fazer. Se eu não me conheço, eu não sei, muitas vezes a gente fala que as nossas escolhas, muitas vezes não somos nós que fazemos.
e sim o nosso histórico de vida que nos levou a repetir padrões dos nossos pais, dos nossos avós, do ambiente que nós estamos, da comunidade, da cultura que nós estamos, e nós vamos repetindo padrões que muitas vezes são inseridos em nós e nós nem percebemos que eles existem, mas eles existem. Então, quando você busca o autoconhecimento, você começa a entender por que você escolhe tal coisa, e aí quando você entende o porquê, você tem uma opção de escolher ou não. Quando você não entende esses porquês, você continua escolhendo, repetindo padrões que foram te ensinados. Né? Então, aqui eu gosto de fazer esses combinados, esses alinhamentos. Toda vez que eu vou fazer uma mentoria, eu passo por esse processo. Porque esses combinados são muito importantes para que a gente tenha segurança e que a gente possa deixar claro que não existe nenhum processo mágico dentro da mentoria. A mentoria nada mais é te mostrar, trazer para a sua consciência, que está muitas vezes inconsciente, que está muitas vezes preso em crenças limitantes e outras circunstâncias da qual não te deixam escolher. Então, só traz a você. E aí você decide o que vai fazer com isso. Então, aqui, ó, combinados e alinhamento. Você veio aqui porque algo na sua vida não está do jeito que deseja. De si mesmo, dê a si mesmo tempo e o direito de mudar o que for preciso. É o ponto inicial, né? Quem não quer mudar, não muda. E tá tudo certo. Eu não tenho que julgar se a pessoa está vendo mal. Às vezes ela gosta de ver daquele jeito. Né? E é uma escolha dela. Aqui falaria com uma pessoa adulta. É o princípio para a gente, quando a gente faz a análise corporal de uma pessoa, a gente está lidando com adultos. E adultos eles começam a ser responsáveis por si mesmos, não mais os pais, os avós, os irmãos e etc. Né? O que vai ouvir, que vai ouvir coisas que podem trazer algum desconforto, que tocam sua cultura familiar, hábitos, crenças e entendimentos, mas esteja aberto para ouvir e depois refletir. Aqui é um espaço que não tem a intenção de julgar as suas escolhas na sua vida, seja qual for, zero julgamento. Então aqui o que você é, o que você fez, o que você passou é seu, é apenas características, só informação. Né? Nada de, não é melhor nem pior, é você. Durante todo o processo teremos um espaço livre de julgamentos da minha parte e a ideia é que você respeite as suas escolhas já feitas, assim como as das outras pessoas que estão na sua vida, sejam elas boas ou ruins. É que muitas pessoas começam a se conhecer e falam, putz, quanta cagada eu fiz. Mas, cara, é o que você dava conta de fazer até aquele momento. Então, sem julgamento, até você com você mesmo. E nem, muitas vezes, vão surgir situações que, putz, meus pais vacilaram nisso, meus pais vacilaram naquilo, a minha avó, meus tios, e com quem quer que seja. Cara, cada um fez o que deu conta de fazer, sendo bom ou sendo ruim, tá? Você pode ter ouvido diversos profissionais, passado por diversos processos, feito diversos cursos, mas se tudo estivesse do jeito que deseja, não estaria aqui. E então esteja aberto a receber o que puder aproveitar. Deixe o que te ensinaram do lado de fora desse processo e depois pegue no fim para levar para casa. Como se fosse tudo que você sabe, deixa num pacotinho ali. Ó. Entendi. E depois levar para casa ou descartar, né? Assim como esse conteúdo. O que você vai ouvir, o que você vai agora receber de informação, passa a ser um outro pacotinho. Ou você carrega ou você descarta. Sim. Né? Não fazemos mágica, todo o processo trará a você coisas que não estão claras e conscientes, pois acreditamos que você só pode escolher tudo tendo consciência. Consciência possibilita o controle. Tá? Daqui é a mentoria, né? A mentoria inteira. Aqui a gente vai fazer até a análise corporal, que é a devolutiva da análise, tá? Os alinhamentos 1, 2, 3 e 4. A base, eu vou passar a base da análise corporal, fazer a análise e a devolutiva. E as questões pessoais, aí fica a seu critério, se quiser expor ou não, que são questões pessoais, talvez a gente faça em off, talvez seja mais interessante, tá? O que puder fazer online a gente faz, o que não puder a gente consegue editar para tirar. E aí dos 6 em diante já é dentro da mentoria, que é uma linha de tempo, as descobertas que você vai ter nessa linha do tempo, diagnóstico e a solução dos traumas, dos padrões, das coisas que você carrega já na sua vida, depois um acompanhamento e um pensamento conjunto que a gente faz depois de todo o processo terminado. Aqui é um desenho que é a base da análise corporal. Se você olhar esses desenhos, você conhece pessoas nesses perfis. Um mais esquelético, o outro mais cheinho, o outro mais
fortinho, né, mais imponente, Aham, o outro mais quadradinho, né, e o outro mais modelado. Então sim. são os 4 tipos de perfis dos traços de caráter. Personalidades importantes. Como é que a análise corporal surgiu? Foi um cara, primeiro o Sigmund Freud. Freud depois passou por Wilhelm Reich, Alexander Lowen e o Corpo Explica. Freud, que é o pai da psicanálise, né? Segundo Freud, existe uma mente dentro do nosso corpo. O grande start de Freud foi esse entendimento, que existe um corpo e existe uma mente. Então, as pessoas começaram a entender que não era só um corpo. Dentro daquele corpo tinha uma mente. Sim. E ele fez essa dissociação. E aí, um cara que trabalhou junto com ele, chamado Wilhelm Reich, que é esse cara, um cara de louco, o Wilhelm Reich, ele também é austríaco, da Sociedade de Psicanálise de Viena, trabalhou junto com Freud, só que ele começou a discordar um pouco de algumas coisas de Freud. Que ele falava que o corpo é a parte visível da mente. Ou seja, Freud fez essa dissociação. Existe o corpo e existe uma mente. Reich entendeu que o corpo nada mais é do resultado do que se passa na mente daquela pessoa e a necessidade dela sobreviver a tudo que ela passa. Então ela vai moldando o corpo de acordo com a necessidade. Então isso gerou, lógico, gerou uma discordância entre os dois se separaram, depois ele foi para os Estados Unidos, e enquanto Freud ficou na Europa, né? E aí ele desenvolveu o estudo da análise de caráter, que é dos traços de caráter. E aí esse cara aqui, Alexander Lowen, pegou esse estudo de Wilhelm Reich e sistematizou. Alexander Lowen é da década de 40. De 10 anos 1940. depois. Aí pegou o que Freud dizia, o que Reich dizia, né, e sistematizou, e ele criou a bioenergética. Que não é o caso, a gente não vai abordar a bioenergética aqui, né? A mente e o formato do corpo tem uma relação direta. É o que o Reich descobriu e Alexander Lowen foi sistematizando no estudo dele. Organizou as descobertas feitas e sistematizadas por Reich, né? Opa, passou, queria voltar aqui. Concluindo que somos formados por 5 traços de caráter, que é aqueles 5 bonequinhos. E aí apareceu o Corpo Explica. Essas 3 personalidades são brasileiros. O Elton era um cara que fazia mentoria de várias coisas. Conheceu a Vanessa Cesny, que é uma doutora em psicologia, e o Guilherme Gusch, que é um fisioterapeuta. Os 3 se uniram e desenvolveram essa técnica da análise corporal. Então eu, né, a Vanessa e o Guilherme, né? O Corpo Explica se baseou nesse conhecimento que já existia e que é usado em várias terapias. E formatou, trazendo o entendimento de uma forma mais clara e com aplicações práticas do nosso dia a dia. Era um entendimento que já existia, eles não criaram nada novo, não inventaram a roda. Pegaram somente um estudo que tinha e que não existia aplicabilidade. Então, como eles conseguiram metrificar, conseguiu trazer uma aplicação direta para a vida das pessoas, né? Uhum. Como acontece a formação neural? Aí, aquilo que a gente já havia conversado, né? A gente nasce com... Existem pesquisas que divergem desse número, mas eu coloquei um valor arredondado de 76 a 100 bilhões de neurônios, e eles não estão conectados. Quando a gente nasce, a gente começa a ser gerado, esses neurônios também começam a ser gerados, e aí, de acordo com o desenvolvimento daquele serzinho até a idade de 5, 6 anos de idade, essas conexões vão se fazendo de acordo com o que você vai aprendendo. Uhum. Isso é tão legal, na neurociência hoje em dia se usa muito esse entendimento da neuroplasticidade do cérebro, de entendimento das conexões neurais, né? Um neurônio, você vai aprendendo uma coisa, existe uma sinapse nervosa, um pulso elétrico, né, entre um neurônio e o outro. Esse pulso, quando é repetido várias vezes, vai formando chama bainha de mielina, uma capa de gordura, como se a gente fosse um fio desencapado, que de tanto usar acabou gerando uma capa um encapamento dessa conexão entre os neurônios. Então o conhecimento fica adquirido e fixo.
Então é Entendi. assim que a gente aprende tudo. A gente aprendeu a falar, a gente aprendeu a andar, a gente aprendeu de acordo com o nosso desenvolvimento, com essas conexões dos neurônios, né? Uhum. Então somos verdadeiros fios desencapados, né? Então vamos encapando de acordo com o que vai formando a bainha de mielina, que é mais ou menos isso aqui, ó, um neurônio conectando a outros neurônios, aí vai tendo o pulso elétrico e vai formando essas bainhas de mielina, que faz com que essas conexões já ficam como se fossem fixas, né? Fixa. Já decorou o caminho, no caso. É tipo isso. Isso lá na Suzuki, quando a gente trabalha, não tem. Você já ouviu falar que a gente trabalha e de repente a gente está fazendo as coisas e não pensa para fazer. Já vai automático. Automático. Porque esses caminhos, essas conexões já ficaram fixas. Então você vai fazendo de modo muito automático, né? Sim. É a formação dos traços de caráter. Então são 5 fases: a gestão, na amamentação, interação com as pessoas, desfraude e sexualidade. Então, é o primeiro traço de caráter. Eu fiz um desenho assim melhorzinho, acho que deu para entender melhor. Esse é o traço de caráter esquizoide. Esquizoide foi formado durante a gestação. Aquela mãe que está gestando uma criança, ela tem consciência de que está gestando uma criança, mas a criança não tem consciência nenhuma de que existe uma mãe. Sabe que tem uma criança, sabe que tem um ambiente. A mãe sabe que tem a criança, mas a criança não sabe de nada. Tá ali tentando sobreviver. Aquele serzinho tentando sobreviver, muitas vezes a mãe passa por circunstâncias da qual tem muita alteração. Ou, às vezes o útero está mais quente, às vezes está mais frio, às vezes está mais rígido, às vezes está mais maleável. E aquela criança vai percebendo, não é como a mãe faz, e sim como aquela criança reage àquele ambiente. Nem toda criança vai reagir da mesma forma, mas a criança que reagir dessa forma, tentando sobreviver àquele ambiente, ela vai ter muitas das características desse traço de caráter que é o esquizoide. Então, o esquizoide, muitas vezes, o que ele entende? Aquele ambiente está sendo hostil. Se está sendo hostil, eu vou ficar quietinho. Tipo, desagradável para ele. Desagradável. Ou está quente, ou está frio, ou está apertado, ou está duro. Então, eu vou ficar quietinho, porque toda vez que eu sou notado aqui dentro, parece que alguma coisa está me rejeitando. Entendi. Então, melhor eu ficar quietinho, e por essa sensação dele ficar quietinho, como é que o corpo dele se organiza para isso? Então, eu não vou mexer muito o braço, perna, não preciso desenvolver muito, eu vou desenvolvendo aqui, ó. Aqui eu posso mexer à vontade, que não dá nada. Agora aqui é meio perigoso eu ficar mexendo. Então, vai formando um traço de caráter em que o corpo vai ser franzino. Entendi. Vai ser magro. As pessoas que a gente fala que é magro de ruim, na verdade, tem muito desse traço de caráter. O esquizoide, quando engorda uma azeitoninha na barriga. Assim, só a barriga. Só a barriguinha. Não fica gordão. Não tem como ficar gordão. E não importa a altura. Não importa a altura. Mas o traço... o japonês tem muito esse traço de caráter. Entendi. Que é bem magrelo e quase... Quando a gente fala, quando tá de frente, parece que tá de lado. Quando tá de lado, parece que já foi. Já é tão magrinho, né? Tem muito esse traço de caráter. É magro, cheio de quinas, parece que foi montado. Parece que pegou um monte de parte da pessoa e montou assim, ó, e ficou tudo meio desengonçado, né? Isso é o esquizoide. Entendi. Ele não gosta, características do esquizoide, uma das principais características, ele não gosta de contato físico. O negócio dele é a mente dele. Então, se você tem muito de esquizoidia, é uma pessoa que não vai abraçar com facilidade, é uma pessoa que não vai gostar de estar no meio de muita muvuca, é uma pessoa que gosta de ficar no canto dela. E se possível, não ser notada. O esquizoide, muitas vezes, ele chega e sai e nem é percebido. Entendi. Porque o objetivo dele é esse, ele não gosta de ser notado mesmo. Quero ficar assim, ninguém me veja. É tipo o esquizoide. Entendi. Pensa muito e, na maioria das vezes, fora da caixa. O esquizoide, como o desenvolvimento dele foi baseado principalmente no desenvolvimento dentro da cabeça dele, então ele é uma pessoa que pensa o tempo todo. O esquizoide, ele tem dificuldades de dormir, tem dificuldade de desacelerar a mente, que é uma mente muito acelerada. Por ele pensar demais, ele pensa mais do que as outras pessoas. Entendi. Então, como pensa mais que as outras pessoas, muitas vezes pensa besteira. Mas muitas vezes pensa coisas fora da curva. Os grandes gênios da humanidade, muitos deles têm esse traço de esquizoide.
gênios da arte, gênios da música, gênios da literatura, gênios da ciência. Você vê o corpo dos caras, muitos deles têm muito do traço esquizoide. Por quê? Já foi formado para esse pensamento excessivo. Então ele pensa, Entendi. pensa. Não engota facilidade. Aí vamos ao segundo traço. O segundo traço é o traço de caráter oral. O desenho tá Oral. bem oral, bem redondinho, né? Tem dois tipos de oral, mas aqui a gente foca principalmente no oral. A gente foi oral do excesso. Tem oral do excesso e oral da falta. Depois eu posso dar uma palhinha sobre isso. Oral do excesso é esse que é mais cheinho. E aí você vê uma pessoa oral assim, puto, parece amistoso. Você nem conheceu a pessoa, parece um cara agradável. Geralmente tem um sorriso largo, geralmente conversa bastante, dá bom dia até para as galinhas, para os gatos, para o papagaio, e fala com todo mundo. Então, tem muita oralidade, se expressa com muita facilidade, se conecta com as pessoas. Ele foi formado na amamentação e nessa fase a criança, mais uma vez, não é o que os pais faziam, e sim como a criança respondeu àquele estímulo que elas tiveram. Então, o estímulo do oral é que ele, naquela fase, ele sentia necessidades e não foi atendido. É como se ele estivesse sozinho, abandonado. Embora tivesse um tutor ali com ele, a criança que estava chorando porque estava com uma etiquetinha machucando. E aí trocaram a fralda, deram mamar, fizeram naninha, e estava a etiqueta machucando, então ela continuava chorando. Não sabe falar? Não sabe falar. A maneira dela a necessidade dela se comunicar fez com que o oral tenha esse grande superpoder, que é a conexão e a oralidade. Ele fala bastante, porque é uma necessidade já que veio desde a formação dele. Um tagarela. Um tagarela. Desde o primeiro mês até uns 2 anos de idade, é a fase que a criança está desenvolvendo bastante. E essa criança, muitas vezes, o que os pais fazem? Está chorando? Dá mamadeira. Ah, tá com fome, dá mamadeira. Muitas vezes não é isso. Então, por ele se sentir não atendido, abandonado, ele tem essa dor do abandono. Para não ser abandonado, um corpo grande faz com que ele seja visto. Sendo visto, a chance de não notarem ele é mais difícil. Então, ele gosta de estar em conexão com as pessoas, ao contrário do oral, do esquizoide. O oral adora abraçar, adora sensação, coisas gostosas, sensações gostosas, momentos prazerosos. É uma coisa maravilhosa para ele. Mas, tipo, é lógico que se você abraçar uma pessoa oral, que é mais gordinha, é mais confortável, é mais aconchegante, mas... Não, para você, mas e para ele? Sim, para ele não muda nada. Para ele, o importante para ele é ser abraçado, não importa Sim. quem está abraçando. Ele gosta de abraçar, ele gosta desse contato com as pessoas. O oral é aquela pessoa, ô amigão, já chega te abraçando. O esquizoide te cumprimenta assim com a mão meio murcha e meio até de lado. Ele não quer muito contato, né? Ele tá assim, ó, tá tudo bem, sabe? É diferente. Então, oralidade tem essa dor dele do abandono. Então, tudo que levar a ele ser abandonado, falar não para ele é uma dificuldade. Se eu falar não para tal pessoa, a pessoa pode não gostar de mim. Então, muitas vezes ele aceita calado coisas ruins que faz um mal danado para ele, justamente por ele não querer, o medo dele ser abandonado. Todos os traços ele tem um superpoder e um medo. O medo do esquizoide é ser rejeitado. Então, para eu não ser rejeitado, se eu fico na minha, a chance de eu ser rejeitado é menor, porque eu não tenho tanto contato com as pessoas que não ficam na minha. Eu evito uma dor. E o meu superpoder é pensar demais. O oral é o contrário. Para eu não ser abandonado, eu tenho que ser grande, então todo mundo me nota, eu vou ser super amistoso com todo mundo. Isso não é a pessoa quer ser assim. Ela foi formada para ser, foi uma maneira dela sobreviver naquela fase que ela passou. Sim. Tá? E o poder dela de comunicação é essa. Eu tenho a dor do abandono, mas tenho o poder de comunicação para equilibrar isso. Sim. Tá? Então aí tem as características de oral formado durante a amamentação, corpo arredondado, fofinho, gostoso de abraçar, adora contatos físicos, é muito sentimental. O oral chora vendo desenho, chora vendo propaganda. Eu tenho muita oralidade, é facinho de chorar. Eu também, pô. A minha mãe falava para mim, menino, por que você chora tanto? Eu falava, mãe, Deus deu lágrima para chorar, então eu chorava. Fala bastante. Tem facilidade de se conectar com as pessoas, né? Tudo isso é voltado para poder não ser abandonado, né? Aí o terceiro traço, aqui eu gosto de fazer aquele parêntese que não se trata de nenhuma patologia psicológica, psiquiátrica, nada disso. Não é um cara que sai matando pessoas, tá? Por causa do nome. O nome desse traço é o traço de caráter psicopata.
formado quando a criança começa a interagir com as pessoas. O psicopata não tem nada a ver com o cara que sai matando as pessoas, tal, não tem nada disso. O psicopata é o nome que Reich definiu esse nome, então esse nome foi mantido tanto por Alexander Lower quanto pelo Corpo Explica. O psicopata, tá vendo o formato dele? Parece um triângulo invertido, tanto as pernas quanto o corpo, porque é aquele cara que quer mostrar ser maior. Por eu querer ser maior, qual que é a minha necessidade? A formação desse traço, a criança começou a interagir. Criança lá dos 2 anos até os 3 anos de idade, mais ou menos, a criança está ali, e aí o papai fala, como é que ele faz isso bonitinho? Faz isso pro vovô ver, faz isso pra vovó ver, faz isso pro titio. E aí as pessoas pedem para ele fazer as coisas que ele começou a aprender a fazer. E aí aquela criança começa a sentir a necessidade porque ela associa, eu faço e sou amado. Então eu tenho que fazer para ter o carinho. Então, para a necessidade dele subsistir, ele aprende que a vida é uma troca. Você dá alguma coisa e recebe alguma coisa. E, então, para ele se sente, a dor dele é ser manipulado. Porque o tempo todo estão mandando ele fazer para ele poder ter o carinho. Então, ele está sendo manipulado. Para não ser manipulado, o psicopata, começa a dor dele, para não ser manipulado, que é a dor dele, a da manipulação, ele passa a ser um manipulador. Entendi. Ele manipula as situações, as circunstâncias e as pessoas de uma maneira não para ele tomar vantagem em cima delas, mas para que ele possa ter controle da situação e não deixar ninguém manipular. Então, já que alguém pode me manipular, se eu manipulo da maneira justa, pelo menos eu não vou ser manipulado. E se alguém tiver que perder nessa situação, que não seja eu. Então, o psicopata ele é nesse sentido, ele não quer sair perdendo em nada. Sim. Ele não quer ficar sentindo essa dor de ter sido manipulado e sair perdendo. Então, agora não, agora eu tenho controle. Então, por isso que aí o formato dele, o formato é imponente. Todo psicopata que você achar, ele vai ter o ombro bem largo. Por isso que é o formato do triângulo. O ombro é largo e a cintura vai afinando, formando um triângulo invertido. Porque ele quer sempre mostrar presença e poder para que ninguém venha manipular ele. Entendi. Então, é uma defesa que ele arranjou. Tem corpo formado no triângulo invertido, adora estar no comando das situações, é pouco sentimental. Até o sentimentalismo do psicopata, ele não é um traço que a gente chama, é um traço frio, porque as decisões dele não são por sentimento, são calculadas. Então, até ele vai demonstrar sentimento se for alguma coisa que ele possa ter uma resposta positiva para isso, senão nem isso ele demonstra, né? Comunicativo, se tiver interesse também, é outra coisa. Ele vai ser subcomunicativo, porque ele é um ótimo vendedor, ele é um ótimo... Para manipular as pessoas, ele tem que ser um bom comunicador. Sim, então, sim. Esse, geralmente, vendedor que tem esse traço psicopata, é um ótimo vendedor. Ele te vende água como é que fala? Gelo no Polo Norte, né? Tem facilidade de se conectar para gerir as pessoas. Gerir foi uma palavra mais educadinha que eu coloquei para não manipular as pessoas, pode ficar um pouco hostil, né? Aí vamos para o quarto traço de caráter. Então, chegamos até aqui com o esquizoide, que tem medo da rejeição e pensa bastante. Superpoder pensa bastante. O oral tem medo do abandono e superpoder conexão. O psicopata medo de ser manipulado e tem o poder de gerir as pessoas, né? De uma maneira melhor possível. Aqui vamos traços de caráter masoquista, formado na fase do desfraude. Aquela criança que está aprendendo a sair das fraldas, mas no momento ainda é inadequado para o desenvolvimento dela. Quando ela está saindo nesse processo, muitas vezes ela vai fazer xixi, cocô na calça. E isso para ela é uma dor muito grande, porque as pessoas falam para ela, mas fez de novo xixi, fez de novo cocô. E aí o masoquista também não tem nenhum traço de problema psicológico, psiquiátrico nisso não, tá? O nome masoquista não é aquele cara que se pinga vela, não é nada disso, é só o nome mantido dos estudos de Reich e Lower. Então o masoquista, ele aprende que ele se sente humilhado toda vez que ele não corresponde às expectativas, que a expectativa é ele ter controle de fazer xixi e cocô. Só que essa criança que tira a fralda antes do momento certo, ela não tem o processo de mielinização. Começa no nosso tronco cerebral, vai descendo pela a coluna espinhal e vai se espalhando pelo corpo. Uhum. Por isso que a criança, primeiro ela já nasce com isso aqui já funcionando, depois a criança vai começar a sentar, porque a criança nem consegue sentar, mexer as mãozinhas, né? Depois sentar,
depois que ela começa a andar, e assim vai indo. A parte Quadril. parte do quadril ainda não chegou à mielinização no processo que ele tem o controle do esfíncter anal, ou mesmo da bexiga, do xixi. Então, faz xixi cocô, não é porque não aprendeu a fazer certo. Não aprendeu, não. Ainda não está... Não é que ela não queira fazer o correto, é que ela ainda não tem controle. O processo das conexões neurais ainda não se formou de uma maneira que ela tem um controle da hora de ir no banheiro. Então, toda vez que ela recebe uma crítica sobre isso, gera uma humilhação muito grande nela. Por quê? Ela não atendeu as expectativas que colocaram sobre ela. Para ela evitar isso, o que ela faz? Ela fica uma criança que fica assim, tentando de tudo para tentar alcançar esse controle. Então, ela começa a observar qualquer movimento no corpo dela, qualquer sensação no corpo dela, para tentar se livrar dessa dor de ser humilhada. Então, por isso que o corpo do masoquista ele é muito retesado, muito tenso. Por quê? Uma pessoa que está relaxada vai para a oralidade, né? A pessoa que está tensa, ela fica sempre com essa musculatura tensa, que é justamente fazendo força para não fazer, entre aspas, merda. Sim. Então, o masoquista tem a grande dor dele é de sentir essa humilhação de não corresponder às expectativas dos outros. E aí, ele para compensar isso, ele se torna muito observador. Ele começou observando no corpo dele, as sensações dele, e essa maneira de observar, ele leva para tudo na vida. Então, ele observa o ambiente, ele observa as características de todo mundo, ele é muito observador. Ele gosta dos detalhes. E ele não gosta de surpresas, porque toda surpresa pode ser que ele não consiga corresponder às expectativas novamente. Então ele se torna uma pessoa extremamente, a gente fala sistemática, porque gosta de tudo ali bem certinho, bem para não ter nenhuma imprevisibilidade que vai trazer a humilhação dele de não corresponder às expectativas. Então ele vai aguentando tudo muito calado. Por ele ter essa musculatura muito forte, tem uma característica dele. A dor dele é ser humilhado. E o grande superpoder dele é essa organização de tudo. Pela observação, ele consegue organizar tudo muito bonitinho, tudo muito certinho. E aí, ele tem uma característica muito forte do masoquista, que ele vai segurando, segurando. Aquela criança segurava até o ponto que ela não aguentava e dava merda. O masoquista, literalmente, na vida dele é isso. Ele segura, carrega peso emocional de tudo quanto a pessoa, carrega o peso físico. Mas quando ele explode também, sai de perto, porque dá merda pra tudo quanto é lado. Não, tem um formato do corpo, parece um tanque de guerra, né, que geralmente são fortes. É a diferença do gordinho macio, que é o oral, e do gordinho forte, que parece que tá socado, tá prensado ali, né? Não gosta de aparecer, faz tudo buscando acertar. Então a gente fala que tem dois traços, que é o esquizoide e o masoquista, eles estão em um momento de caverna. O masoquista, você der uma coisa para ele fazer e ficar no pé dele, ele vai espanar, porque ele vai estourar. Ele está dando muita pressão sobre ele. Agora, se você der uma coisa para ele fazer e deixar ele na dele, ele vai para um movimento de caverna dele, vai ficar no cantinho dele, vai bolar, vai tentar organizar da melhor maneira possível e fazer. E vai fazer. Criar o sistema dele, né? É sistemático, Sim. Vai criar um sistema para poder executar. É sentimental, mas não deixa aparecer. Se eu me exponho demais, eu posso me sentir humilhado novamente, não atender as expectativas. Então, tudo que leva para esse lado, ele evita. Então, o masoquista, ele pode estar sentindo muita coisa, porque ele é sentimental, mas ele prefere não mostrar a ninguém, deixa eu quietinho aqui na minha. Muito observador, tá o observador, desculpa o erro. Tem facilidade para executar e carregar peso físico e emocional. É o outro, os dois traços que mais tem a tendência, a gente fala dependência emocional. A dependência emocional, muitas vezes as pessoas não dizem não quando elas teriam o direito de dizer não. E aí vale a gente citar aqui uma coisa que é muito interessante, que é o seguinte: as pessoas falam assim, mas você é egoísta, só pensa em você mesmo. As pessoas que geralmente falam isso são as mais egoístas, porque elas não querem que a pessoa pense nelas mesmas, mas elas querem que essa pessoa pense nela. Então quem está sendo egoísta? Sim. Geralmente isso acontece demais. Mas você só pensa em você. Mas é lógico, ele tem que pensar nele. Primeiro ele, para depois ele poder fazer para os outros, né? Eu vou falar, até, embora eu não vou para o lado religioso, mas tem um princípio cristão que ame ao teu próximo como a ti mesmo. Se você não ama nem a si mesmo, como é que você vai amar o seu próximo? Né? E aí, o último traço, aí ficou mais parecendo com um corpo feminino, tá?
Mas é só para a modelagem fica mais fácil fazer o desenho, principalmente usando PowerPoint, fica mais fácil fazendo isso daí. Mas é o traço de caráter rígido, que é a última parte da formação dos traços da nossa personalidade, que é no formato de ampuleta. É o formato no despertar da sexualidade. É formado no despertar da sexualidade. A criança não sabe ainda o que é sexualidade, mas ela já sente uma cosquinha diferente. Qual que é a idade, mais ou menos? Entre os 5 e 6 anos de idade. A menina, ela começa a sentir uma cosquinha diferente, mas ela não sabe o que é aquilo, o menino também. Mas nessa fase está despertando a sexualidade deles e a menina se conecta muito com o papai e o menino muito com a mamãe. Isso pode ser um problema, é natural, mas pode vir a ser um problema no futuro. Em que sentido? Das dependências emocionais. Viver o filhinho, ser um filhinho da mamãe quando você é criança é uma coisa. Ser o filhinho da mamãe quando você já é casado, tem sua família e continua sendo filhinho da mamãe, vai gerar problema nos seus relacionamentos. Então, a sexualidade, na descoberta dessa sexualidade, mesmo sem ela saber que existe sexualidade, ou o menino sem saber, se conecta com a menina com o papai. Só que ela olha que o mundo é feito em pares. Papai tem a mamãe, tio tem a titia, o vovô tem a vovó, e eu tenho o papai. Mas o papai, chega de noite, eu vou para minha cama, e papai vai lá, fica com a mamãe e me deixa sozinha. Então ela sente trocada. É a dor da troca, a gente chama às vezes de traição. Ela se sente traída, foi trocada pelo papai. E o menino a mesma coisa. A mamãe é meu primeiro grande amor. Isso não é consciente, né? Meu primeiro grande amor do menino é a mamãe, da menina ao papai. Então o menino vai para a caminha dele, a mamãe vai para a caminha com o papai e eu fiquei sozinho. Então fui trocado. Então essa dor é a dor da troca. E a dor do rígido, todo rígido tem essa dor da troca. Para não ser trocado, como é que é? Ele moldou o corpo dele inconscientemente, fez com que o corpo seja a melhor opção. Então os rígidos, por isso esse formato de ampuleta, vai ter um formato corpo mais modelado, tônus muscular mais definido do que as demais pessoas. Uhum. O esquizoide pode ficar anos na academia, ele nunca vai ficar modelado igual um rígido. O rígido vai ficar muito mais fácil modelado do que um esquizoide. Porque a necessidade de um é diferente da necessidade do outro. Sim. Então, o rígido, ele tem as características, tem o corpo formado, tem um formato bem torneado e atraente. Por quê? Se ele é mais atraente, perdão, ele se torna a melhor opção. Então, a chance dele ser trocado novamente, que é a dor dele, diminui. Então, o formato do corpo foi de acordo com a necessidade de sobreviver dele. Mas o fato dele ter mais facilidade de ter o corpo mais bonito, mesmo sendo um traço de caráter, o rígido, tem um pouco de genética junto ou não? Não, o traço de caráter não vem... É lógico que tem pessoas que já têm na genética cor dos olhos, a altura, vai ter uma parte da genética? Vai. Mas a grande maioria da formação do corpo das pessoas não é a parte genética. É a grande maioria não. A parte genética é importante, mas o formato em si vai ter muito do traço. De caráter. Tanto é que você pode ver na mesma família, vão ter pessoas que vão ser mais gordinhas, pessoas mais magrinhas, de vários, porque elas passaram por processo de mielinização diferente. Então, não necessariamente, pode ser que a altura deles sejam semelhantes, pode ser que assim, o rosto seja semelhante, mas o formato do corpo, cada um, irmãos gêmeos, você pegar os gêmeos, um respondeu ao ambiente que ele estava de uma maneira e o outro respondeu de outra maneira. São gêmeos idênticos, mas se você pega para fazer análise corporal dos dois, os corpos são diferentes. Porque cada um teve a sua necessidade durante essa formação. Entendi. A característica, gosta de aparecer e mostrar que é bom no que faz. O rígido, a gente fala que ele gosta de palco. Dá um palco rígido, ele vai mostrar que aqui veio, porque ele é aquela pessoa que pega e faz. Se dá uma coisa para o rígido fazer, o rígido vai fazer bem feito. Porque ele não quer deixar para trás. Entendi. Não quer dizer que ele seja bom ou ruim, nenhum desses traços, a gente não está falando de ser bom ou ser ruim. É apenas características. O rígido, que ele quer mostrar que ele é bom no que ele faz, para ele ser a melhor opção. Então, ele se torna extremamente exigente e perfeccionista. E a gente fala, o traço na dor é quando a pessoa tem as características daquele traço,
mas está usando de uma forma ruim. Então, o rígido na dor, ele se torna perfeccionista a um ponto de ser chato, de ninguém aguentar ele. Por quê? Ele quer ser tão perfeito que acaba sendo insuportável. Toma a frente para executar se achar que não estão fazendo direito. Aqui é não estão fazendo, tá? Ele te dá uma tarefa, um rígido. Te dá uma tarefa para você fazer. Aí você pega e faz no seu jeito, e não é o jeito que ele imaginou, ele vai falar, deixa que eu faço. Porque ele não aguenta, sabe? Então, muitas vezes, as pessoas acham que isso é uma virtude. Na verdade, é uma dor delas, que elas não aguentam que façam da maneira que elas poderiam fazer melhor pela rigidez delas. Né? Entendi. Tem facilidade de se conectar com as pessoas, mas muitas vezes gera confusão nas pessoas por causa do seu jeito naturalmente sedutor. O sex appeal do rígido é muito alto. Então, muitas vezes, o olhar do rígido se torna sedutor, mesmo ele não querendo seduzir. Isso gera confusão às vezes, que a pessoa, tá me dando mole. Às vezes não tá dando mole, é porque o olhar dele já é sedutor naturalmente. Ele não faz força para isso. Né? Já é vesgo de natureza. Um sói no peixe, outro no gato. E agora o alinhamento da análise corporal, que eu gosto de fazer também, durante o processo teremos uma análise corporal individual. Nesse processo será feito um escaneamento do seu corpo, observando os pontos como cabeça, olhos, boca, tórax, quadril e pernas. No processo, pedirei para você ficar sentado, em pé, de lado, de costas, sorrir e etc. O que pode gerar um pouco de incômodo momentâneo. Então, porque às vezes, até não, quando eu faço análise pelo computador, é até mais fácil, né? A pessoa fica menos constrangida, porque é uma tela de computador. Ah, tá. Então é importante saber que a sua análise é online, não é presencial igual nós estamos fazendo hoje. E pode ser presencial, mas eu evito. Eu não faço online. Atualmente é só virtual. É a questão de segurança. Hoje em dia a gente já sabe que existem muitos problemas de ter o contato muito próximo, principalmente quando está se analisando o corpo. Então eu prefiro fazer sempre virtual, porque dá facilidade, eu tenho alcance, a pessoa pode morar lá em Hokkaido, lá no Canadá, ou sei lá, no Brasil, e a gente consegue fazer da mesma maneira. Perfeito. Né? O processo da mentoria será totalmente vedado a qualquer pessoa, exceto o analista e o analisado. Então, tudo que a gente conversa, tanto dentro da análise corporal, quanto na mentoria em si, é só reservado a eu e a pessoa com quem está sendo analisada, né? Menos hoje, né? Hoje a gente vai abrir, né, para outras pessoas, e aí dentro da análise corporal, a gente faz primeiro a análise, faz a pontuação. Depois da pontuação, eu vou te dar uma primeira devolutiva sobre como é que você deveria funcionar, e a gente vai fazer um paralelo de como eu estou e como eu deveria estar. Tá? E depois, no segundo encontro que a gente vai fazer, você vai trazer para mim 3 questões pessoais. Por que eu sou assim? Por que acontece isso muito comigo? Porque essas 3 questões, dentro do conhecimento da análise corporal, a gente vai trazer. Por que acontece isso com você? Então, na próxima vez, eu trago 3 questões. Isso. E aí Mas eu não preciso pensar nelas, elas já estão comigo já. Isso. Só traz para a gente não ficar tudo... O primeiro processo, para você vai refletir de como é que você estava e como é que você está agora e como é que você funcionaria melhor. Na segunda, aí a gente vai trazer, eu vou trazer a primeira devolutiva para você, e na segunda eu vou trazer um pouco mais da devolutiva, e aí você vai apresentar essas 3 questões. E na terceira, no caso, seria, né? No nosso caso, a primeira, a segunda, a terceira, aí a gente faz a resposta dessas questões. Ok. Tá? Aí, análise das relações, ambientes, circunstâncias que está vivendo. Na hora da gente fazer as questões pessoais, muitos porquês são esclarecidos, e quanto mais clareza, mais certeza das decisões a serem tomadas. Que é o objetivo da análise corporal, você se entender e entender pessoas, circunstâncias e lugares onde você convive. Qual é a influência nos seus traços de caráter. Entendi. Lembrando aqui, acho que é importante falar, eu falei de 5 traços. Todos nós temos os 5 traços em alguma medida. Por isso a importância da análise corporal, da medição dos traços. Muito importante. Através dessa medição, a gente vai saber quanto eu tenho de cada traço. Quanto eu tenho de esquizoide, quanto eu tenho de oral, de masoquista, de psicopata, de rígido. Porque isso vai trazer... eu vou te dar um exemplo. Eu tenho 7% de esquizoide. Eu tenho 30% de rigidez.
Então, logicamente, que as minhas características vão estar muito mais claras vendo um rígido e não um esquizoide. Sim, sim. Mas eu tenho momentos em que eu quero ficar sozinho pensando. Então, é o meu lado esquizoide, que também precisa sobreviver. Para a gente ter uma noção de como é que funciona essa análise da gente consigo mesmo, tem uma ferramenta chamada chave mestra. Essa chave mestra, depois eu posso trazer também no último episódio nosso, vou trazer para você como é que ela funciona. Eu vou pegar quanto que eu tenho de cada traço e vou analisar uma circunstância específica. Por exemplo, trabalhar numa fábrica onde eu não posso me conectar com ninguém. Tem que ficar em silêncio, não pode conversar, tal. Qual é o traço meu que está na dor? Qual é o traço meu que está no recurso? Qual é o traço meu que está funcionando bem e que não está funcionando bem? E aí, nessa ferramenta, a gente vai somando aqueles traços que estão funcionando bem. Então, por exemplo, se eu tenho alguma circunstância em que eu estou brilhando lá, fazendo e acontecendo, fazendo bem feito e sendo reconhecido por isso, é o rígido ali que tá gostando, né? Então, tem 30% de rígido, na minha régua de 100%, eu preencho 30%. Aí eu tenho 23% de oralidade. O oral, ele não pode conversar com ninguém. Lá é um ambiente meio hostil, ninguém fala com ninguém, não tem muita conexão. Na hora do almoço, cada um fica no seu canto. Então, o oral já não vai entrar nessa regra, eu tiro o meu oral. Aí eu tenho lá o masoquista. Masoquista, eu tenho 25% de masoquista. Masoquista é aquele de força, então ele consegue trabalhar com ele, beleza. Então, beleza, está no recurso. Tem 30 mais 25, já tem 55% da minha regra de 100%. E assim eu vou preenchendo com os traços que estão no recurso. Eu reconheço os que estão no recurso e reconheço o que estão na dor. O que eu posso fazer para que esses traços possam sobreviver àquela circunstância? Qual é a saída? Que aí vai entrar um negócio de compensar e recompensar os traços para eu poder sobreviver àquele ambiente, para eu poder me dar bem naquele ambiente. Sim. E quanto mais próximo do 100%, eu vou para uma zona de realização, de conforto e tal. Quanto mais longe do 100%, mais próximo do zero eu vou ficando, chega à zona de conflito, zona de frustração, até inclusive a zona de doença. Que muitas vezes a gente precisa adoecer por algum motivo. A gente escolhe ficar doente, não é porque a gente está... como é que eu vou falar assim? É uma doença que ocasionalmente veio e me pegou, não é isso. É que eu precisava, por algum momento, chegar num ponto de ficar doente por algum motivo. Entendi. Já é uma outra questão um pouco mais complicadinha, mas é mais ou menos isso, tá? Então, acho que eu vou deixar até aqui. Não vou definir, acho que tudo, porque não é o caso da mentoria, tá? Deixa eu levar até... Deixar naquela tela que é mais bonita. Bom, vou passar rapidamente, acho que é bem interessante. Linha do tempo, que a gente vai identificar os padrões, né? Depois as descobertas, dentro dos padrões, o que aconteceu com a gente na nossa vida e quais são as coisas que estão influenciando a nossa vida agora, para a gente encontrar o nosso novo eu. O diagnóstico e a solução, né? Para apresentar caminhos que possam realmente fazer a transformação nessa parte emocional que é muitas vezes bem pesada. O acompanhamento. Depois que a gente passa pelo processo da mentoria, tem um processo que demanda. É um processo que demanda vontade, mas tenha certeza que não é possível desver e desouvir o que você vai ver e ouvir. Entendi. Tudo aquilo que a gente aprendeu, a gente vai ter alguma coisa que não dá mais para eu agora fechar os olhos para isso, não quero mais ver isso, não tem como. Já entrou na cabeça, você vai ver o que é. Aí passa a ser uma escolha. Vou ter que me lidar com ela. A gente sai daquela questão de que isso aconteceu na minha vida, ó céus, ó vida, coitadinho de mim. Não, agora eu entendo que por que eu escolhi tais coisas e agora eu não posso mais delegar para os outros essa responsabilidade. Eu escolhi porque meu pai, porque minha mãe, porque meu patrão, porque minha mulher. Não, agora a escolha eu entendi. E eu sei por que eu cheguei naquele ponto. E agora passa a ser uma escolha minha. Viver daquele jeito ou de mudar. Então, por isso que eu falo, não dá mais para você desver nem desouvir o que você vai ver e ouvir. Entendi. Tá? E eu tenho uma sessão de acompanhamento, no caso da mentoria, a gente faz acompanhamento depois, e tem algumas vezes que a pessoa quer a gente chama de pensamento em conjunto, porque às vezes surge uma nova situação da qual e agora, como é que eu faço? Como é que eu faço para lidar com essa situação e meu traço não sentir tanto? No caso da mentoria, eu não repeti os padrões que eu tinha
E aí a gente entra com a gente faz uma sessão a gente marca uma data, faz uma sessão, fala, puta, assim, assim, assado, olha, eu vou te mostrar a maneira como eu estou vendo. Você já tem a sua análise agora conhecendo a si mesmo, então agora e vai compartilhar comigo, eu vou poder compartilhar com você o que eu estou vendo. Que às vezes a gente está do lado de fora, consegue enxergar mais quem está dentro do problema, da situação. Verdade. Tá? E é isso. A vida em cores, faça suas escolhas, pois ficar onde não quer estar é mais dolorido que qualquer risco de mudar. Que é o que a maioria das pessoas não enxergam. Às vezes as pessoas falam, puta, melhor eu ficar aqui, mas aqui está muito ruim. Então, o risco de você mudar, o que pode acontecer? É muito menos dolorido do que você já ficar sabendo que vai ficar num lugar onde você não está. Sim. Beleza? Beleza. O que você achou disso? Excelente. Já deu para ter uma noção aonde a gente vai chegar, né? Hoje eu tô de bermuda, tô de camiseta. Dá pra gente fazer a pontuação e aí a gente passa a devolutiva para a próxima. Show. Pode ser. Pode ser para a próxima vez? Que aí não fica muito tarde para você e nem a gente ocupa muito tempo de quem está assistindo também. Show. E ainda fica o convite para assistir na próxima. Com certeza. Vamos fazer a medição? Vamos fazer a medição. Então, para a gente fazer a medição, eu vou pedir para que você primeiro fique em pé e eu vou vou escaneando e vou pedindo para você fazer uma posição ou outra, tá? Aquele alinhamento que para ficar reto, né? Isso. Pode ficar de lado, perfil. De costas. Puxa um pouco a camisa assim para frente. Isso. Beleza, pode ficar do outro lado. Para ver melhor do outro lado. Beleza. Agora pode ficar de frente. Agora é a parte do quadril, tá? Agora faz assim, ó. Para ver a flacidez, tá? Aqui? Isso. Tá, beleza. Tá bom, tá bom. Do outro lado. Beleza. Pode ficar normal. Agora as pernas. Segura a bermuda. Isso aí. Junta as pernas. Beleza. Agora de lado. Pode soltar a bermuda. Junta assim na frente agora a bermuda. Isso aí. Aí faz na coxa. Beleza. De costas. Junta as pernas. Beleza. Pode ficar normal. Um pouco de novo. Puxa a bermuda para trás. Pode ficar. Não, agora a perna afastada normal. Beleza. Agora quadril. Aí beleza. Aí já tem essa formação, já tá aqui. Legal, acho que tá bom. Pode sentar. Só para você não ficar curioso, tá? Eu sei que vai ficar. Depois eu te mando por e-mail o print dessa. Você tem 28. O seu maior traço é rígido e oral.
São os dois estão empatados, com 28% de cada traço. Tá? Depois vem 18 de masoquista, 13 de psicopata e 12 de esquizoide. É um perfil que não não vou falar que é totalmente equilibrado, porque equilibrado é tudo próximo dos 20, né? Mas os grandes traços é o rígido oral e depois vem o masoquista. O esquizoide e o psicopata não são desconsideráveis, tá? São bem altos, 12% e 13%. Não é muito alto, mas também não é muito baixo. Tá? Mas o que vai predominar em você é a oralidade, rigidez e o masoquista. Quando a gente junta isso tudo numa pessoa só, primeiro, oralidade e conexão com pessoas. Isso é notório, né? Ele se conecta fácil com as pessoas, tem a facilidade de comunicação, de se comunicar e se conectar com as pessoas. Isso é natural seu. O rígido, ele gosta de aparecer, gosta de fazer bem feito. Caramba, cortando cabelo, pô. O rígido aprendeu a cortar cabelo sozinho. Fazendo curso. Você entende? Sem precisar fazer curso. É. Então, o rígido, ele é assim, ele pega para fazer, ele vai fazer. Entendi. Então, e o masoquista é você tem vou deixar passar no próximo, na devolutiva, mas você tem 18 de masoquista. O masoquista, ele tende muitas vezes a aguentar muita coisa, porque ele aguenta, ele é forte para aguentar. Quando é forte para aguentar, a tendência é aguentar muita coisa. Tá? Então, os três principais traços são esses. O oral, eu também tenho muito disso, né? O rígido, só que o meu oral é um pouco mais baixo que o seu. Rígido, oral e masoquista. Então, a maneira de funcionar, vai ter momento que você está querendo brilhar mais, quer aparecer, não quero me mostrar, mas mostrar o quanto eu sou bom em fazer o que eu faço. Sim. Vai ter momentos em que você... não adianta se o cara sabe cantar, nasceu com o dom de cantar, a voz dele é bonita, ele é afinado, ele vai ter que querer se aparecer. É tipo assim, ele tem que ir atrás de fazer sucesso. Alguma coisa a ver? Não é nem a respeito de sucesso ou não de ser ficar no holofote da mídia, não é isso. Sim. É a questão pessoal de mostrar o quanto sou bom. Isso é uma necessidade de você mostrar o quanto você é bom. Por isso, quando você faz as coisas, você quer fazer as coisas para mostrar que, ó, tá vendo como é que eu me destaco? Eu sei fazer bem feito. Não é que eu quero aparecer fazendo bem feito. Eu mostro que eu sou bom fazendo o que faço. Então, quando você pega para fazer as coisas, você vai fazer bem feito. Oralidade, conexão com as pessoas, você tem a necessidade. Então, o trabalho que você faz aqui, conexão com as pessoas, você tem bastante conexão. Por isso, muitas vezes você fala assim, eu quero ficar no meu canto sozinho. Porque você já tem conexão o tempo todo. Ah, entendi. Então, essa parte é como se eu tivesse uma bateria, com 28% da minha bateria, é só voltado para isso. Então, eu consumo toda a minha bateria nisso. Então, eu vou gastar a minha conexão, porque se eu não tiver isso, vai me fazer falta. Então, eu preciso dessa conexão. Tá? Eu vou ficar mais forte fazendo essa conexão do que não fazendo. Só que chega um momento que já usei toda a minha oralidade, agora eu quero ir que ainda você tem o esquizoide, psicopata e masoquista. Então, agora eu quero ficar no meu momento de caverna. Juntando seu masoquista com seu esquizoide, dá 18 com 12, 30%. 30% você gosta de caverna, gosta de ficar no seu canto. Então, por isso que você, ao mesmo tempo que você tem muita oralidade, vai ter momentos que você vai querer ficar no seu canto. E o rígido, a questão de aparecer, o psicopata, 13%. Não é alto é acima de 15%, né? Mas 13% não é baixo também. Então você não é do cara que gosta de sair perdendo as coisas também, não. Você até abre mão, por causa da sua oralidade masoquista, você abre mão. Fazer a gestão, né, do quanto eu posso perder e quanto eu não posso perder. Entendi. Entendeu? Mas gostar de sair perdendo não é uma coisa que você vai falar, tanto faz eu perder. Não, não é. Você vai fazer a questão das suas coisas, só que quando você tem oral e masoquista alto, que são os dois que acabam não querendo desagradar os outros, aí acaba muitas vezes as pessoas se aproveitando de você. Sim. Tá? Essa é só a maneira de você funcionar, é você mostrando realmente fazendo o que gosta, sendo bom, isso vai te levar o rígido lá no talo. Toda vez que você estiver fazendo, executando bem feito e as pessoas reconhecendo, isso vai trazer para você uma leveza muito grande. Sim. Porque o satisfação. Satisfação, o rígido gosta disso. O oral, se conectando com as pessoas. Quer ver uma coisa que as pessoas, muitas vezes, que a gente fala oralidade, para ficar cheio, que come bastante, né? O oral adora comer.
Eu adoro como. coisa gostosa. Não é só comer para encher o bucho. Não, eu vou comer porque é gostoso, é sensação gostosa. Tem gente, quem tem muito o traço de caráter esquizoide, quem tem muito esquizoidia, a gente fala, ele come para se alimentar. Então, muitas vezes ele vai comer arroz, feijão, melancia e abacaxi. Tudo no mesmo prato. Para ele, vai misturar tudo na comida na barriga mesmo? É tipo esse pensamento. Eu falo isso direto. Então, o lado esquizoide faz isso. O lado oral não. O lado oral vai querer comer uma coisa gostosa, uma coisa que dá prazer, é diferente. Tá? O que mais que eu ia falar para você? A questão de... o traço oral tem 28%, masoquista 18%. São traços quentes. 18 com 28 dá 36, 46. E rígido, a gente fala que não é nem quente nem frio. Rígido é balanceado. Então a gente fala metade dele é quente, metade dele é frio. Então metade de 28 é 14. Então tem 46 com mais 14, dá 56, 60. 60% de você é uma pessoa muito mais emotiva do que racional. Sim. Porque o lado da emoção vai contar muito. Você tem um lado racional, lógico, todo mundo tem. Mas você vai se sentir mais pelo coração do que pela razão. Sim. Esse é o jeito que o seu traço funciona. Não necessariamente, mas eu não estou funcionando assim. Não, beleza, você não está funcionando assim. Então, o que não funcionar assim está pesando para você e o que não está pesando. Tá? Então, aí na semana que vem, a gente traz a devolutiva referente, faz esse paralelo com os seus traços, né? E aí você apresenta as 3 questões para na outra a gente matar essa análise. Perfeito. Beleza? Gostou? Tem alguma dúvida? O que você achou? O que você... Dúvida assim, bem assertiva assim, não tem não. Mas tô gostando do que eu tô ficando sabendo e não vejo a hora de ficar sabendo o resultado final. Então beleza? Fica aí uma expectativa, né, para a próxima. E pessoal que estiver assistindo aí ou que vai assistir, espero que vocês gostem. Eu estou gostando bastante desse conteúdo. A gente vai fazer um intervalo aqui, a gente vai dar uma petiscada aqui e fica esperando o próximo episódio. Estão todos convidados para a gente fazer esse episódio junto. A gente está desvendando a maneira como seria mais fácil de levar a vida do Dani e assim como fazer a sua vida também. Cada um que está assistindo isso, com certeza já está analisando. Eu sou mais o quê? Porque eu fiz isso também, né? Quando eu vi a primeira vez, eu acho que eu sou muito oral. Não, acho que eu sou muito masoquista. Eu fui mapeando na minha cabeça, né? Mas depois, a gente, como analista corporal, a gente é ensinado, na hora da nossa formação, a não fazer um pré-julgamento. Muitas vezes, o pré-julgamento, a gente pode errar de uma maneira que vai trazer a pessoa viver da maneira que ela não foi formada para ser. Então, vai trazer mais dor do que leveza. Então, a gente faz... Mas, só que, no entanto, a gente sempre olha para as pessoas, o olhar do analista corporal, andando em qualquer lugar que eu vá, a gente vai olhando e vai observando, esse é mais oral, esse é mais assim, esse é mais assado. Então, quando eu vou lidar com uma pessoa, eu já sei como eu posso lidar. Se eu pego um psicopata e vou bater de frente com ele, tu não vai dar uma boa conversa. Porque eu sei que o cara é psicopata, ele não quer sair perdendo. Então, eu vou conversando num tom mais de boa, porque eu sei que confronto não vai dar em nada. Perfeito. E assim por diante. Então, essa é a vantagem de você se conhecer, ter o conhecimento da análise corporal, para você usar no seu dia a dia, também vai fazer uma grande diferença. Show. Beleza? Obrigado, hein, Marcos? Nada, isso é um prazer poder estar aqui com vocês, né? Eu agradeço o convite de vocês, a gente poder mostrar um trabalho que pode ajudar na vida de muitas pessoas e, ao mesmo tempo, compartilhar, né? Isso é muito legal. Perfeito. Então, estamos aí. Até a próxima.